Nós leremos apenas o verso 4. Eu estou com a versão revista e atualizada, e nessa versão diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A igreja pode repetir comigo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Bom, eu quero começar pedindo licença a você para lhe fazer uma pergunta. Para lhe fazer uma pergunta pessoal. E eu já sei que você não gosta de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Bom, não precisa ter muita pressa para responder essa pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, fomos visitar a missão Quacisabanto, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento espiritual no ano de 1966. Uma das pessoas que nos acompanhavam na caravana perguntou à esposa de um missionário daquela missão: você é submissa ao seu marido? Ela deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam: mamãe é uma mulher ditosa, feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus amigos, seus colegas de trabalho, os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? É provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração, argumentando assim: o pastor está me fazendo esta pergunta porque ele não conhece a minha história, porque se eu contar a minha vida, até pedra chora. Ou talvez você argumente: mas dá para ser feliz hoje? No mundo de tanta guerra, tanto terrorismo, tanta maldade, tanta violência, tanta corrupção, tanta desfaçatez, tanta inversão de valores, dá para ser feliz? E quando isso me vem à mente, recordo que Paulo escreveu essas palavras, não hospedado num hotel 4 estrelas ou 5 estrelas em Roma. Ele escreve estas palavras de uma prisão, algemado, acusado injustamente pelos seus irmãos, os judeus. E apesar disso ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, ensinando-nos 3 verdades. Primeira, a alegria do cristão não é um sentimento, uma emoção. A alegria do cristão não é a mera possibilidade, é uma ordem imperativa. Em outras palavras,
Você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. O evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos, e a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, permita-me uma pergunta: você enfrenta problema na sua vida? Ou sou eu que enfrento? De vez em quando alguém fica doente na sua casa também, ou só na minha que fica? Às vezes, ou de vez em sempre, a grana fica curta lá também. Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a alegria do cristão, além de imperativa, é ultra circunstancial. Estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. A alegria do cristão não depende de circunstância. Não é apenas ausência de coisas ruins, não é apenas presença de coisas boas. A alegria do cristão coexiste com a dor. Agora preste atenção. A pergunta que eu lhes fiz não é se você está feliz. Eu não fiz essa pergunta. Eu perguntei se você é feliz. Porque estar é uma situação temporária, conjuntural, circunstancial. Ser é aquilo que você é, independentemente das circunstâncias. Me permita ilustrar. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar no Dr. Horatio Spafford, um rico advogado da cidade de Chicago, Illinois, do século XIX. Esse advogado foi levado a Cristo por Dwight Lyman Moody, e depois de convertido, ele tinha 5 filhos, 4 meninas e um menino. O menino era o caçula. A família sofre um grande baque com a morte do filho caçula. Se não bastasse isso, quando Moody pregava em Chicago certa feita, houve um terrível incêndio, milhares de prédios, milhares de casas destruídas, muitas pessoas morreram. O Dr. Horatio Spafford perde grande parte da sua fortuna naquele incêndio. Então ele resolve viajar com a esposa e as 4 filhas para a Inglaterra, onde Moody estava fazendo uma campanha de avivamento. Na véspera da viagem, ele era amigo pessoal de Moody, ele não consegue embarcar, não consegue, na verdade, nem sair de Chicago, mas enviou a esposa e as 4 filhas para Nova York, onde tomaram um navio rumo à Inglaterra. Aquele navio enfrenta um terrível naufrágio. 272 pessoas morreram. A esposa lhe mandou um telegrama: salva, porém só. As 4 filhas morreram naquele naufrágio. O Dr. Horatio Spafford embarca no navio para encontrar a esposa e pede ao comandante para mostrar a ele o local do acidente. E enquanto o navio era surrado pelas ondas, o Deus que inspira canções nas noites escuras colocou no coração dele uma música, e ele a escreveu. Só escreveu esta em toda a sua vida, mas essa música é cantada por você e por mim ainda hoje. Milhões de pessoas cantam esta música e encontram nela consolo. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
O estribilho na língua inglesa é It's well with my soul, it's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. É claro que um pai que enfrenta a morte de 4 filhas não está feliz. Mas se ele tem Jesus, ele é feliz. Sabem por quê? Porque a nossa alegria, a nossa felicidade não é uma circunstância, não é um sentimento. A nossa alegria, a nossa felicidade é uma pessoa, é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não o tem, você pode até ter momentos felizes, mas não é feliz, porque felicidade tem nome e endereço. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Portanto, a alegria do cristão é imperativa, é ultra circunstancial e é cristocêntrica. Agora, você e eu não precisamos ser um grande entendedor da alma humana para concluirmos que há muitos crentes, salvos pela graça, que não estão desfrutando desta alegria, que o apóstolo Pedro chamou de indizível e cheia de glória. Basta você olhar para o semblante de alguns crentes, parece que tem uma aura de tristeza. Basta você olhar e conversar com alguns crentes, parece que transborda tristeza. A pergunta é: quem está roubando a alegria dos crentes? Quais são esses ladrões que estão saqueando a cidadela da alma humana e levando embora a alegria? A carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria. Porém, em cada capítulo desta carta, Paulo menciona um ladrão diferente da alegria. Com a Bíblia aberta em Filipenses comigo, vamos identificar esses ladrões. O primeiro ladrão da alegria está no capítulo 1, versículo 12. Confira comigo. Ele diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção. As coisas que me aconteceram, ou as coisas que me têm acontecido, são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabe por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer, e às vezes chegam de súbito, sem mandar aviso prévio, e botam a sua vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma rasteira do sócio da empresa, é uma frustração amorosa, é um filho que se perde nos labirintos da vida, caído nas mãos das más companhias e acaba se envolvendo com drogas e destrói a saúde emocional da família. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Pense comigo num pai que cria uma menina com todo o desvelo, e esse pai leva essa filha ao altar no dia do casamento, na expectativa de que ela vai construir um território de felicidade em seu lar, para em seguida descobrir que essa menina acabou de casar-se com um homem rude, violento,
que vai transtornar a saúde emocional da filha. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine um casamento de 10, 15, 20 anos de harmonia, de amor, de respeito. De repente um caso, um fato, uma tempestade, uma separação amarga. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando o apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não tiraram a minha alegria, contribuíram para o progresso do evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? Que circunstâncias são essas que aconteceram com você? E ele poderia resumir assim: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui preso em Filipos, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em macumba para crente. Esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Ele testemunha no capítulo 1 de Filipenses que, em virtude da sua prisão em Roma, 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar quando viram Paulo preso, trabalhando mais do que eles. Porque quando Paulo estava preso, o que ele entendia é que só tinha mudado o campo missionário. Ele era embaixador em cadeias, ele era prisioneiro de Cristo. Porque Paulo estava preso, em segundo lugar, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador romano. Eram 16 mil soldados da mais alta patente do império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite militar de Roma. Eu chamo isso de conspiração divina, porque Nero não sabia, mas Deus o constituiu presidente das missões estrangeiras do império, porque botou lá na sua casa o maior evangelista da igreja, e diante dele o seu auditório. Ele ficou preso 2 anos, ele era cidadão romano e prisioneiro de César, 3 turnos por dia, durante 2 anos, tinha que ter um soldado algemado com ele, em rodízio. O que Paulo fez? Evangelho neles, o cara não podia nem sair porque estava algemado com ele. Ao final de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Ao terminar a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 22, ele diz assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Terceiro, porque Paulo estava preso, ele não podia viajar, como era seu hábito. O que ele fez? Começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Então olhe para as circunstâncias da vida. Olhe para as circunstâncias da vida sob a ótica da soberania de Deus, para que você possa afirmar:
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olhe para as circunstâncias da vida sob a ótica da soberania de Deus, para que as circunstâncias da vida não roubem a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão da alegria. Confira comigo o capítulo 2, versos 3 a 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tem em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita, nós não viemos de uma família perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita. Logo, mais hoje ou mais amanhã, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Daí seria impossível você ter saúde emocional sem o exercício do perdão. Não tem cristianismo sem perdão. Perdão não é uma opção, é uma obrigação. Quem não perdoa, disse Jesus, não pode orar. Quem não perdoa não pode ofertar. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa é entregue aos flageladores da alma, aos verdugos da consciência. Quem não perdoa adoece e não tem paz. Agora, perdão é uma questão de bom senso. De bom senso. Porque guardar mágoa é autofagia. Guardar mágoa é a mesma coisa que beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Quando você guarda mágoa de alguém, esse alguém bota um cabresto em você, controla você, domina sua mente. Quando você guarda mágoa de alguém, esse alguém vai estar presente com você 24 horas por dia. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, ela se deita do seu lado e transforma-se no seu pesadelo. Você vai chegar em casa para tomar uma refeição, se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família e pega carona com você, estraga as suas férias. A única maneira de você ficar livre é espremer o pus da ferida e perdoar. Agora, perdão não é coisa fácil, não. Não é coisa fácil. Ninguém perdoa porque teve uma boa formação, porque tem um temperamento ameno, nem mesmo porque é membro da PIB de Marília. Perdão é uma obra da graça de Deus em nossa vida. Talvez de tantas dores que eu já senti na vida, e já senti tantas, a mais aguda, pastor Domingos, ocorreu no dia 2 de agosto de 1982, quando eu começava o meu pastorado em Bragança Paulista. Eu sou filho caçula, meu irmão acima de mim tinha acabado de fazer 27 anos no dia 1º de agosto. No dia 2 de agosto ele foi assassinado com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher.
Quando eu recebi o telefonema, a dor foi tão avassaladora que eu perdi a voz, fiquei atordoado. Mas me lembro que a primeira palavra que Deus pôs na minha boca, quando voltaram as minhas forças, foi esta palavra: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção, ou perdoava ou adoecia, ou perdoava ou minha vida tornar-se-ia um inferno, ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu quero lhes garantir nesta noite que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura, o perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Entretanto, eu só fui entender perdão no dia que eu compreendi uma parábola de Jesus, a parábola do credor incompassivo. Jesus contou que um rei acertava conta com seus súditos e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o rei mandou vender seus filhos, sua família. O homem pediu misericórdia e o rei perdoou a ele a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente ele encontra um conservo que lhe deve 100 denários. Também não tendo com que lhe pagar, pediu clemência. Ele disse: não, eu vou botar você na cadeia se você não me pagar. O rei ficou sabendo disso, ficou muito irado, mandou chamar aquele servo e disse: servo malvado, eu lhe perdoei a dívida de 10.000 talentos, você não perdoou a dívida de 100 denários, agora você vai ser entregue aos flageladores até que pagues o último centavo. E Jesus termina assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Eu também não sei quanto vale 100 denários. Não é a minha moeda. Ficou o dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou apenas uma parábola, ele contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, nos anos áureos de Israel, no apogeu da riqueza, no governo de Salomão, entrava nos cofres da nação durante um ano todo 666 talentos. Todos os impostos da Galileia, Judeia, Pérea e Samaria durante um ano inteiro eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem juntar 10.000 talentos ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150.000 anos. 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Quem acabara de receber um perdão de 150.000 anos, não está liberando um perdão de 3 meses e 10 dias. Sabe o que Jesus está nos ensinando com isso? Você nunca pode dizer para uma pessoa: eu não perdoo você, eu fui muito humilhado, eu fui muito machucado, eu fui muito ferido, eu levei muito prejuízo. Sabe o que a Bíblia nos ensina? É que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Bom, talvez você diga: é aí que eu me encrenco, porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não consigo. Então lhe pergunto: você não consegue mesmo esquecer? Não?
Se você não consegue esquecer, então eu tenho uma boa notícia para lhe dar. E significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Perdão é lembrar sem sentir dor. Voltemos ao texto. A igreja de Filipos era uma igreja incrível, maravilhosa. A única igreja que se juntou com Paulo para dar e receber. Essa igreja ajudou Paulo 2 vezes quando ele estava plantando a igreja de Tessalônica. Essa igreja bancou o salário de Paulo quando Paulo era pastor da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era rica, mas era pão dura, mão de vaca, não pagava o salário do pastor. Essa igreja ajudou Paulo quando ele estava preso em Roma. Portas para fora, aquela igreja era uma bênção. Portas para dentro, o pau quebrava. Pasmem vocês, vou falar baixo que tem mulheres no auditório. Até as mulheres da igreja estavam brigando. Capítulo 4, verso 2, Paulo diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. 2 líderes da igreja, brigadas, batendo cabeça. Se a Evódia sentava do lado de cá, a Sintique sentava do outro lado. Os estudiosos dizem que quando as mulheres da igreja começam a brigar, é porque a coisa está feia mesmo. Tinha gente na igreja de Filipos que até trabalhava na igreja, mas desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que até se dispunha a fazer alguma coisa, mas desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente na igreja de Filipos que era narcisista, só pensava nele mesmo. E eu acho, pastor Domingos, que tinha gente dizendo para Paulo assim: ô Paulo, você que não está aqui agora, Paulo, tem gente nessa igreja aqui que dá azia em copo de bicarbonato, não dá não. Aí Paulo diz assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. E quando ele estava lá na cruz, ele olhou para as pessoas que cuspiram o rosto dele, esbordoaram a cabeça dele e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu quero encorajar você nesta noite a fazer uma ligação, um telefonema, mandar um e-mail, passar um WhatsApp, fazer uma visita, e ter coragem e humildade de pedir perdão e perdoar. Se você não fizer isso, as pessoas vão levar embora a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria. Confira comigo capítulo 3, verso 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que aqui em Marília vocês não enfrentam esse ladrão. Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui não é problema, né? É solução. Mas deixa eu só fazer uma pergunta básica e honesta. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? O negócio é sério. Alguma vez você, mulher, já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. As pessoas discutem por causa de dinheiro.
Discutem porque tem muito dinheiro, discutem porque tem pouco dinheiro, discutem porque não tem dinheiro nenhum, mas sempre discutem. O dinheiro é o maior pomo de discussão da família contemporânea. Aliás, dinheiro é mais do que uma moeda, é uma entidade. A única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, não foi nem o diabo, foi dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. Por amor ao dinheiro, tem gente que casa, tem gente que descasa. Por amor ao dinheiro, tem gente que mata, tem gente que morre. Por amor ao dinheiro, tem gente que corrompe, tem gente que é corrompida. Por amor ao dinheiro, tem gente que vende a alma para o diabo, para ficar rica. Tem gente que acorda de madrugada, vai dormir tarde, come penosamente o pão que granjeia, porque só se preocupa com as coisas terrenas. Tem gente que não tem tempo para Deus, não tem tempo para o cônjuge, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, porque só se preocupa com as coisas terrenas. O dinheiro é o maior ídolo desta geração. No altar de Mamon, milhões, bilhões de pessoas se prostram. Dr. Toncini, no seu livro lá do Culto da Globalização, diz que nós vivemos hoje a realidade de uma economia global. É verdade. Dá uma explosão lá na bolsa de Nova York, na bolsa de Singapura, você sente o abalo no seu bolso aqui e agora. É economia global. Haja vista a crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008, que no efeito cascata atingiu o mundo. Eu sou do estado do Espírito Santo, um dos maiores produtores de rochas ornamentais do mundo hoje. Muitos donos de pedreira lá no Espírito Santo quebraram em 2008 por causa da crise imobiliária dos Estados Unidos. A economia global. Nessa economia global, mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que países. A Toyota é mais rica do que a África do Sul, a GM é mais rica do que a Noruega, o Walmart é mais rico do que dezenas de nações. O problema é que essas empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Não importa se você se arrebenta emocionalmente, essa máquina tem que girar, e para essa máquina girar, você tem que consumir mais. E nós entramos de cabeça no consumismo. Por exemplo, na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos que consumimos hoje. Não éramos menos felizes, não. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. O luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu não sei se você já viu, eu já. Uma criança que não aprendeu a falar papai e mamãe ainda, ganhar um telefone celular top de linha. Eu não sirvo de referência, porque fui criado na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade. Só tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico de 5ª categoria. O que eu posso lhes garantir é que eu sobrevivi. E nem fiquei traumatizado com isso. Meu pai não precisou me levar para psicólogo por causa disso. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente a esposa e as 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Quem duvida disso? Casamento é tudo novo, top to bottom, de baixo em cima. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos. Abriu um closet, um armário, e contou 151 pares de sapatos.
tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Não é centopeia, não, é consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Porque algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O Dr. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. Ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. E ele disse mais: o homem mais feliz que eu conheci chegava em casa cheirando graxa, comia um bom prato de arroz com feijão e dormiu a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador dele qual era a fortuna que o Rockefeller tinha granjeado, e conseguiu. E chegou perto do contador lá no cemitério e perguntou assim: me conta aí, quanto é que o Dr. John Rockefeller deixou? O contador, muito surpreso, perguntou: mas você não sabe? Não, eu não sei, me conta. O contador respondeu: rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem cofre em caixão, nem caminhão de mudança em enterro. Você não trouxe nada, você não vai levar nada. E a Bíblia diz assim: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, mas a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Então ajunte para você tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você, porque a Bíblia diz que se você botar o seu coração no dinheiro, você nunca vai ficar satisfeito. Sabe por quê? Porque dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz segurança. Felicidade tem nome, felicidade tem interesse. É só Jesus que pode fazer você feliz. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Vamos ao quarto ladrão da alegria, capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo escreve assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. Então me permita perguntar a você: você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Você já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Já viu? Tenho certeza, você se olhou no espelho antes de vir para cá? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? O problema está lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Você é daquele tipo de gente que quando não tem problema, você cria um que não sabe viver sem problema? A ansiedade, irmãos, é o mal deste século. Atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos. Pasmem vocês, até as crianças estão ansiosas hoje. Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Se um dia você assistir toda a programação infantil da televisão brasileira, eu lhe garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. Eu gosto muito de brincar com as crianças, sempre gostei. Um dia eu chego na igreja, pastor, domingo lá em Vitória, tinha uma criança brincando, separada do grupo, e eu me encostei bem e disse: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim, com o dedinho em rixa, e disse: o senhor é que pensa. A coitadinha estava estressada. Ansiedade. Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Estrangulamento. Apertar o pescoço.
sufocar, tira o oxigênio. E Jesus foi claro em afirmar que a ansiedade é inútil. Inútil. Porque por mais ansioso que você esteja, você não consegue acrescentar 45 centímetros, um côvado, no curso da sua vida. Sabe por que é inútil? Porque 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A gente sofre antecipadamente, desnecessariamente. E se o problema vier a acontecer, vai sofrer 2 vezes, sem forças para enfrentar o problema. Mas mais do que isso, a ansiedade é prejudicial. Porque o que é ansiedade? É a preocupação. Você se ocupa antes da hora, antecipa o problema, sofre pelo problema como se ele estivesse acontecendo, quando na verdade 70% das vezes não vai acontecer. Eu fui seminarista em Campinas, nos idos de 78 e 81. Um dia eu estou saindo do meu quarto para beber água de madrugada, só tinha um bebedor no corredor. Estou indo bem devagarzinho para não acordar ninguém. De repente eu olho e vejo a porta do quarto do colega aberta. E eu olhei e estava chorando, a cântaros, soluçando. E eu entrei apressadamente e disse: o que aconteceu? Morreu alguém na sua família? E ele em pranto: eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei: mas em qual hospital que ela está? Qual o problema? Não, ela não está doente não, eu estou com medo de ela morrer um dia. Ah, mas assim não dá, varão, deixa sua mãe viver, ué. Hoje a gente tem mais de 40 anos e essa mulher está viva até hoje. Pior do que esse foi a mãe que chegou no meu gabinete com uma criança de 3 anos, no qual uma menininha de 3 anos, chorando muito. Não a criança, a mãe. Quando ela acalmou, disse: mãe, o que houve? Qual o problema? Ela me respondeu: eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei: mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade. Jesus disse que a ansiedade é um sinal de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Vós, porém, deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A pergunta é: tem remédio para a ansiedade? Acha na farmácia? É em comprimido? É injetável? Tem receita? Paulo dá a receita. Ele diz assim: não andeis ansiosos. O que é coisa alguma? É coisa alguma, não precisa botar a legenda não, está claro. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Agora chama a sua atenção para esse ponto. A palavra oração aí significa na língua grega a mesma coisa que adoração. Então Paulo está dando 3 remédios para curar a sua ansiedade: adoração, petição ou súplica e ações de graças. Qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou atender a orientação de Paulo e vou fazer uma oração de adoração para acalmar meu coração. Eu chego para Deus e digo: Senhor, eu quero te adorar porque Tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu protetor, Tu és o meu consolador, Tu és o meu redentor. Eu quero te adorar porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus autoexistente, o Deus imenso, o Deus infinito, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus transcendente, o Deus soberano. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus santo, justo, verdadeiro. Eu quero te adorar porque Tu és misericordioso, porque Tu és rico em perdoar. Eu quero te adorar porque Tu és a minha paz, porque Tu és a minha alegria, porque Tu és a minha justiça, porque Tu és a minha herança. Eu quero te adorar porque Tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: oh Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Aí não combina mais. Você retira a oração
O retiro a ansiedade. A grande pergunta nesta noite é: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quão forte é o seu Deus? O seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, é aquele que mede os céus a palmos, é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. É aquele que olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como um nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, o Todo-Poderoso Deus. Você vence, em segundo lugar, a ansiedade quando você apresenta a Deus as suas necessidades, suas súplicas. Ele sabe quem é você, sabe o seu endereço, conhece o seu passado, conhece o seu presente, decifra o seu futuro. Ele ama você, Ele se importa com você. Você é precioso para Ele, você é filho dEle, você é ovelha dEle, você é propriedade exclusiva dEle, você é a menina dos olhos de Deus, você é a delícia de Deus. Não carregue essa mochila pesada da ansiedade, põe essa mochila pesada aos pés do Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de você. Ponha diante dEle a sua dor, ponha diante dEle a sua angústia, deposite aos pés dEle o seu problema, porque Ele é seu Pai, Ele cuida de você, Ele ama você, Ele se importa com você, Ele está com você em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer circunstância. Mas você vence a ansiedade quando você começa a dar graças a Deus por aquilo que já tem feito na sua vida. Talvez você entrou aqui hoje, está passando uma grande luta espiritual, você até questiona: mas eu vou dar graças por quê e para quê? Vamos fazer um checklist. Uma pandemia varreu o Brasil, centenas de pessoas morreram, e você está aqui nessa noite. Eu pergunto a você: quanto vale você ter pernas para andar, braços para trabalhar? Quanto vale o seu cérebro estar funcionando e você não está vegetando numa máquina? Quanto vale você estar enxergando aqui hoje? Quanto vale você estar ouvindo aqui hoje? Quanto vale o seu coração estar bombeando sangue e vida para o seu corpo? Quanto vale você ter 2 pulmões que jogam ar para dentro de você e você não está numa máquina de respiração mecânica? Quanto vale você ter 2 rins e não estar numa máquina de hemodiálise? Quanto vale você ter uma casa para morar? Quanto vale você ter uma cama para dormir? Quanto vale você ter uma mesa com pão com fartura? Quanto vale você ter um lar para onde você voltar depois de um dia de trabalho? Quanto vale você ter a igreja de Deus? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Quanto vale você ter Jesus como seu Salvador? Então pare de reclamar, pare de murmurar, comece a dar graças a Deus, e não haverá mais espaço para ansiedade no seu coração. O retorno disse que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. A paz é uma sentinela divina. Guardará aí é montar guarda, montar sentinela. A paz de Deus vai proteger sua cabeça e seu coração, a sua razão e a sua emoção. Quando a ansiedade quiser entrar, não consegue mais, porque a paz de Deus está cercando a sua cabeça e o seu coração. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma cadeia: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu encerro com 2 brevíssimas aplicações. Certa feita, pastor Domingos, eu fui convidado para ouvir um pregador muito conhecido, muito renomado, e eu fui cheio de expectativa. Quando eu chego lá, esse homem fez a seguinte declaração: o projeto de Deus na sua vida não é fazer você feliz, é fazer você santo. E eu tomei um susto, porque a primeira parte eu entendi plenamente: sede santos, porque eu sou santo. Mas a segunda parte eu não entendi.
fui pesquisar e encontrei a resposta. Para mim, quem melhor entendeu isso foram os nossos irmãos puritanos da Inglaterra do século 17, quando eles fizeram a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando ele disse o seguinte: o problema do homem não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer, não é o hedonismo. O problema do homem é contentar-se com um prazer, com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo, de estar na sua presença, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria, e à destra de Deus que tem delícias perpetuamente. Então eu quero dizer para você nesta noite que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, superlativamente feliz, maiusculamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Mas a segunda e última aplicação, na verdade, é uma pergunta. E eu quero pedir licença a você para lhe fazer essa pergunta. Aliás, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero tratar do seguinte tema com vocês nesta noite: não desanime, Jesus está no controle. Eu sei que você e eu temos vivido dias turbulentos. O fato de atravessarmos as fronteiras deste novo ano não é garantia de que teremos tempos bonançosos. Enfrentaremos tempestades também. E a título de introdução, preciso fazer 4 declarações. A primeira delas é que as tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. Elas chegam para todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. A vida não é indolor, mas hoje ou mais amanhã enfrentaremos lutas e tempestades. É inevitável. A segunda declaração é que as tempestades são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio. É um acidente trágico, é um luto amargo, é um divórcio doloroso, é uma traição do sócio da empresa, é uma situação de crise conjugal, é um problema que atinge a família. E às vezes esses problemas chegam e põem a nossa vida de ponta cabeça. Mas em terceiro lugar, as tempestades são também inadministráveis. Aqueles discípulos moravam ao redor desse lago. Alguns deles eram pescadores e trabalhavam nesse lago.
já tinham enfrentado outras tempestades e resolvido o problema, mas agora eles não conseguem. O barco está rodopiando no meio do mar, assolado por vendavais, por ondas revoltas, por mar encapelado. É assim também na vida. Problemas domésticos ficam estranhos. Pessoas com quem você convivia em harmonia, agora há conflito e guerra. Situações que você administrava com grande maestria, agora fogem ao seu controle. O barco da sua vida não obedece mais ao seu comando. As tempestades chegam e às vezes não conseguimos administrá-las. Mas em quarto lugar, preciso lhe dizer, e louvado seja Deus por isso, que as tempestades são pedagógicas. Deus não é pego de surpresa. Deus não está lá no céu esfregando as mãos, nervoso, sem saber o que fazer com esse mundo, sem saber o que fazer com a sua vida. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em coincidência, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em macumba para crente. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nós cremos que se uma tempestade atingiu a nossa vida, é porque Deus tem um plano, é porque Deus tem um propósito. As tempestades não vêm para nos destruir, elas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. Elas não vêm para nos reprovar, elas vêm para nos provar e nos aprovar. Dito isto, vamos à análise do texto. O contexto dessa passagem revela que Jesus estivera todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E então, ao final desse dia, já exausto e cansado, ele disse para os seus discípulos: passemos para outra margem. E ele pegou o travesseiro e foi para a popa do barco, deitou e dormiu, porque ele era verdadeiramente homem. E enquanto navegam, chega a tempestade convulsiva, avassaladora. Os discípulos tentam resolver o problema, eles não conseguem. Baldados todos os esforços humanos, mediante o pânico e o medo da morte, eles recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E diz a Bíblia que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, fez-se grande bonança. Então Jesus pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E diante de um milagre tão extraordinário, de um mar revolto agora sossegado, eles se entreolham e perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês estão percebendo, toda esta passagem está regida por três perguntas. A primeira pergunta, no verso 38, é a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta, no verso 40, é a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta, verso 41, é a pergunta entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos examinar essas três perguntas. A primeira delas é a sua pergunta, é a minha pergunta. Nas noites mais escuras da alma, nos vales mais profundos da vida, nas provas mais amargas da existência, quando somos encurralados pela dor, quando a morte nos espreita e mostra-nos a sua carranca, quando você se vê numa situação de embaraço, parece que não tem uma saída, não tem um escape, não tem uma janela, não tem uma luz no fim do túnel. É quando a doença chega, é quando o divórcio bate a porta, é quando um filho se envolve com drogas, é quando um filho, uma filha criado com todo zelo no Evangelho de Cristo, se desvia da fé e se declara agnóstico, ateu ou descrente.
É quando você mais precisa, e você grita, e você ora, e você jejua, e não vê a resposta. É quando você ora por alguém enfermo da sua família, e parece que quanto mais você ora, mais a doença se agrava. E você então recorre a Jesus, perguntando: mestre, não te importas? Não vais fazer nada? Não vai nos socorrer? Não vai estender-nos a sua mão? Nessas horas, quando a única voz que você escuta é o eco da sua própria angústia. Mas a pergunta é: por que esses discípulos deveriam ter fé e não medo? Por que eles estão angustiados? Por que eles estão recorrendo a Jesus com esse tom de censura? É porque algumas coisas não estavam bem resolvidas na cabeça deles. Em primeiro lugar, eles não conseguiam conciliar a ordem de Jesus: passemos para outra margem, com a tempestade. Esse é o imaginário que nós temos como evangélicos. Se nós estamos fazendo o que Jesus nos mandou fazer, pensamos: vai dar tudo certo, não vai ter vento contrário, não vai ter tempestade, não vai ter crise, não vai ter doença, não vai ter desemprego, não vai ter luta na vida. Às vezes nós imaginamos que porque eu sou um crente, eu não posso ficar doente, eu não posso enfrentar um problema financeiro, eu não posso enfrentar uma crise familiar. E os discípulos estão desesperados exatamente por causa disso. Eles entraram naquele barco e foi Jesus quem deu uma ordem: passemos para o outro lado. E enquanto obedecem, a crise chega, a tempestade bate a porta. Essa crise não era só deles, é sua, é minha, é nossa. Mas eles estão com um segundo problema: conciliar a necessidade urgente deles com a demora de Jesus. Jesus está dormindo no barco, e quem está dormindo não está agindo. Eu imagino o pânico, eu imagino o medo, eu imagino o tormento que eles estão vivendo. Talvez você enfrente também essa dor, a demora de Deus. Você está clamando há muito tempo, você ora por uma causa há anos, e a resposta ainda não chegou. Eu vou lhe dizer que a demora de Deus perturba mais a sua alma do que as próprias circunstâncias adversas. O silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da sua alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. E talvez o grito da sua alma nesta noite é este: mestre, não te importa que pereçamos? Mas diz a Bíblia que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, e houve grande bonança. Eu quero lhe dizer que o vento tem ouvidos para ouvir o Criador, o mar obedece ao comando do Criador, a voz de Jesus é poderosa. Ele dá uma ordem, o sol para, ele dá uma ordem, as estrelas aparecem, ele dá uma ordem, o mar se acalma, ele dá uma ordem, o vento cessa, ele dá uma ordem, a doença tem que interromper o seu fluxo, ele dá uma ordem, os demônios têm que bater em retirada, ele dá uma ordem, o universo inteiro se curva ao poder da sua voz, e a voz de Jesus ecoa aqui nesta noite. Essa voz é poderosa. Então diz a Bíblia que agora é Jesus quem pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Bom, mas eu queria que você se colocasse no lugar deles, naquela mesma circunstância. Você estaria com medo? É noite, o barco é frágil, o mar está revolto, o barco rodopia no epicentro da tempestade, o barco está se enchendo d'água, a morte mostra para eles a sua carranca, e Jesus pergunta: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? A grande pergunta é: por que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo? Em primeiro lugar, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem.
Se você esquecer esta mensagem e lembrar-se apenas da frase que eu vou dizer agora, me sinto recompensado. E a frase é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Jesus é o avalista da sua própria palavra. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Em todas elas nós temos o sim, nós temos o amém. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E quando Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Este Jesus está aqui, e a sua palavra é confiável, a sua palavra é infalível, a sua palavra é inerrante, a sua palavra merece confiança. Mas em segundo lugar, eles deviam ter fé e não medo, por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. Quando Jesus anda no barco da nossa vida, nós podemos enfrentar tempestade, mas naufrágio não. Aquele barco não podia afundar com Jesus, porque Jesus é o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do mar, é o Criador do vento. A criatura não é maior do que o Criador não pode ser vencido pela criatura. Eu quero dizer para você que Jesus está com você, Ele está ao seu lado, Ele está acima de você, Ele está abaixo de você, sustentando você em seus braços. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Não haverá circunstância, não haverá situação que você possa viver nas tempestades da vida que Jesus desampare você. Ele está ao seu lado, e como já ouvimos nesta noite, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É a presença dele que arranca o medo do nosso coração. Mas em terceiro lugar, eles deviam ter fé e não medo, por causa da paz de Jesus. Jesus estava dormindo naquele barco, e você pode perguntar: Jesus sabia que a tempestade viria? É claro que sim. E se sabia, por que dormiu? Ele dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Eu vou lhe dar uma definição de paz. Paz não é ausência de tempestade. Paz é você saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, não do meu controle, mas do controle de Jesus. Talvez você esteja vivendo situação difícil, uma tempestade borrascosa. Talvez o vento é contrário, talvez você está fragilizado, talvez você está com medo, talvez o barco da sua vida não obedece mais o seu comando, mas Jesus continua no controle. A sua vida não está ao léu, jogado de um lado para o outro, ao sabor dos vendavais. A sua vida está nas mãos daquele que está sentado no trono e governa o universo. Mas em quarto lugar, por que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus. O evangelista Marcos cuidadosamente reúne ao redor desta passagem outros episódios que destacam o poder de Jesus. Aqui Jesus tem poder sobre a natureza. Os céus e a terra obedecem ao comando de Jesus. O vento cessa, o mar se acalma. Logo em seguida, no capítulo 5, quando Jesus desembarca do lado oriental do lago, daquilo que chamamos hoje das montanhas de Golã, território de Decápolis, das 10 cidades gentílicas, cidade de Gadara. Ele desembarca de noite num despenhadeiro, e ali tem um cemitério. Tudo que você não espera ver num cemitério de noite é gente viva. E lá estava um homem enjeitado da sociedade, foragido da lei,
algemas não podiam controlá-lo mais. Aquele homem não tinha mais espaço entre os vivos, morava entre os mortos, estava nu, violento, bradando de noite e de dia entre os sepulcros, tomado por uma multidão, uma legião, 6.000 demônios. Legião era a mais poderosa máquina de guerra do Império Romano. 6.000 soldados, por onde passavam tudo destruíam. Dentro de um único homem tem 6.000 demônios. E Jesus faz uma viagem de noite, depois de uma tempestade, para dentro de um cemitério, para libertar aquele homem endemoniado, para salvar aquele homem endemoniado, e para devolvê-lo à sua família como um missionário. Não tem vida irrecuperável para Jesus, não tem problema insolúvel para Jesus, não tem doença incurável para Jesus. Ele tem poder sobre a natureza, e Ele tem poder sobre os demônios. Eles têm que bater em retirada. O Jesus a quem servimos nessa noite, manda no céu, manda na terra e manda até no inferno. Ele é o soberano Senhor do universo. Mas em terceiro lugar, quando Jesus retorna para a sua terra, diz a Bíblia que havia uma multidão à espera dele, e no meio dessa multidão tem uma mulher anônima, sofrendo hemorragia há 12 anos, gastara todos os seus recursos com a medicina sem lograr êxito. E essa mulher pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela silenciosamente, e ela anonimamente, e ela furtivamente toca na orla das vestes de Jesus, e na mesma hora a hemorragia é estancada, ela é curada. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, e Ele tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da medicina, a última palavra não é da ciência, a última palavra é do Senhor Jesus. Talvez você já recebeu um diagnóstico sombrio, talvez você vive com alguém doente na sua família, talvez os médicos já jogaram a toalha, talvez o diagnóstico não tem cura. Se Jesus quiser tem cura, se Jesus quiser tem solução. Para Ele não tem causa impossível, para Ele não tem problema insolúvel, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem doença incurável. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mas em quarto lugar, no meio dessa multidão tem um homem muito conhecido. Ele é o chefe da sinagoga de Cafarnaum, é um homem amado na cidade, e ele tem uma filha única de 12 anos, e a sua filha está morrendo, e Jairo vai ao encontro de Jesus, recorre a Jesus e diz: Senhor, vamos comigo na minha casa, impõe as mãos sobre minha filha, para ela ser curada. Enquanto Jairo conversa com Jesus, ocorre esse episódio que acabo de relatar, da mulher hemorrágica que fora curada. E Jesus para a sua caminhada e diz: alguém me tocou. E os discípulos, usando uma lógica cartesiana, disseram: mas Senhor, está todo mundo te espremendo, está todo mundo te encostando, é claro que alguém te tocou. E Jesus: não, eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Tem muita gente que encosta em Jesus, mas poucas pessoas tocam em Jesus pela fé. E quando Jesus está lidando com essa mulher, chegam os emissários da casa de Jairo, dizendo: olha, não incomodes mais o mestre, a sua filha acabou de morrer. O mundo desabou sobre a cabeça de Jairo, e Jesus olha para ele e diz: Jairo, não temas, crê somente. Quando Jesus chega naquela casa, lá estava o coral da morte, mas Jesus entra como o solo da ressurreição, e impõe as mãos sobre a menina e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, está na hora de levantar, levanta-te. E a morte soltou as garras da menina e ela ressuscitou. Sabe por quê?
Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades, Jesus tem poder sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Ele é a ressurreição e a vida, e se você crer nele, você nunca morrerá eternamente. Esse Jesus está aqui nesta noite para acalmar o seu coração, para pôr um ponto final na sua tempestade, para trazer bonança e paz para a sua alma. Mas agora, vamos à última pergunta do texto, versículo 41, diz a Bíblia, que os discípulos estão olhando entre si, tomados de um grande assombro, de um grande temor, de uma grande reverência, e eles perguntam uns para os outros assim: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já conheciam Jesus, eles já tinham visto Jesus curar os enfermos, mas agora eles veem um milagre diante dos seus olhos, um grande livramento, e eles estão pasmos com a grandeza e majestade de Jesus, e perguntam: quem é este? E nós poderíamos responder essa pergunta nesta noite: este é aquele que com o Pai e o Espírito Santo, antes da fundação do mundo, numa reunião intratrinitariana, traçou um plano eterno e perfeito, que não pode ser frustrado para a sua vida. Quem é este? Este é aquele que criou o universo, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o descendente de Abraão. Este é o Cordeiro da Páscoa. Este é a coluna de fogo, este é a coluna de nuvem, este é o maná que caiu do céu, este é a água que brotou da rocha. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo tabernáculo, este é aquele que é representado pela arca da aliança, este é aquele que é representado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é representado pelo templo, este é representado pelas festas, este é representado pelos sacrifícios, este é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele é a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz, este é a estrela da manhã, este é o sol da justiça, este é o Messias prometido, este é o desejado de todas as nações, este é a raiz de Davi, este é o leão da tribo de Judá. Quem é este? Este é aquele que nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Este é o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Este é a verdadeira luz que vida o mundo e ilumina todo homem. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e tem a chave da morte e do inferno. Quem é este? Este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja, este é o noivo da igreja. Quem é este? Este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o grande pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho, a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o alfa, este é o ômega, este é o princípio, este é o fim, este é o rei dos reis, este é o Senhor dos senhores.
Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é a nossa paz, este é a nossa justiça, este é a nossa alegria, este é o amado da nossa alma, este é o Salvador, o Messias, o Senhor. Este é a razão da nossa vida. Quem é este? Este é aquele que sendo Deus se fez homem, este é aquele que sendo rico se fez pobre, este é o eterno que entrou no tempo, este é o infinito que se tornou um bebê, este é aquele que sendo Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Quem é este? Este é aquele que foi exaltado por Deus sobremaneira e recebeu o nome que está sobre todo o nome, o nome diante de quem todos têm que se dobrar e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós sangrou no Getsemane, este é aquele que por amor de nós foi cuspido no Sinédrio, este é aquele que por amor de nós foi vilipendiado no pretório romano, este é aquele que por amor de nós carregou aquele lenho pesado nas ruas de Jerusalém, sobre os apupos e vaias. Este é aquele que foi crucificado pelos nossos pecados, é aquele que morreu pelos nossos pecados, mas é aquele que foi sepultado e ressuscitou gloriosamente para a nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu e derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Este é o nosso grande sumo sacerdote que está intercedendo por nós. Este é o advogado justo que ora por você e por mim. Quem é este? Este é o noivo da igreja que vai voltar para buscar a sua igreja. Vai voltar pessoalmente, vai voltar visivelmente, vai voltar audivelmente, vai voltar repentinamente, vai voltar inesperadamente, vai voltar inescapavelmente, vai voltar gloriosamente. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, que vai se sentar no trono e julgar as nações. Quem é este? Este é aquele com quem você e eu vamos reinar, sem lágrimas nos olhos, sem dor no corpo, sem aflição na alma. Este é aquele com quem vamos reinar para sempre.